Se tem uma rota que carrega jogo no Honor of Kings é a selva, principalmente se você estiver jogando com assassinos. E nesse vídeo aqui eu vou te listar os 5 melhores assassinos desse mês de fevereiro para você subir de ela aí na sua ranqueada mais tranquila. Então ó, já deixa aquele likezão para fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito e let's bora! Começando o top 5 com a Nakururu, 52% de taxa de vitória nesse mês de fevereiro. Para quem acompanha as lives, que aliás a gente faz todo dia lá na Twitch a partir das 4 da tarde e também aqui no YouTube, que Nakururu é o meu pick preferido, apesar de aqui só tá no top 5 e de fato tem outros assassinos mais fortes que ela no meta, porém ela é uma excelente escolha, principalmente para bater em tanque, tá? Nakururu tem um dano muito alto contra tanques e o melhor de tudo é que ela é uma assassina fácil de jogar. Eu sei que tem a questão do evento SNK, que muitas vezes você não conseguiu resgatar ela na primeira vez que teve o evento voltou no final do ano passado, tem gente que começou a jogar só agora e talvez você não tenha Nakururu. Mas caso você tenha conseguido pegar ela ou você pegue no futuro, caso o evento volte novamente, pode pegar Nakururu sem medo, porque ela é uma heroína simples de jogar, o que facilita muito para quem joga na selva. Eu mesmo não sou da selva, né? Não é minha rota principal, mas ainda assim eu consigo desempenhar muito bem de Nakururu porque ela é fácil, muita mobilidade, muito dano, consegue entrar e sair na luta ali por vários momentos, fazer lutas em mais de um tempo. Então assim, uma heroína muito forte, muito recomendada, merecida aqui no nosso top 5. No top 4 vem o Li Bei, um herói que recebeu muitos buffs e na última atualização ele recebeu um buff absurdo, ficou muito mais viável, tá? Ele tá com 53%, quase 54% de taxa de vitória, ganhou muita prioridade no nosso jogo, porém tem algumas coisas aí que vale a pena citar, tá? Primeiro, ele é um herói que demora muito para escalar, então o começo do jogo dele é ruim, ele precisa ser um pouco protegido na selva, né? Se o time adversário pegar uma composição que invade bastante, com jungles que tem essa pressão no começo do jogo, o Li Bei vai ter dificuldade de desempenhar. Agora, se você passar dessa primeira etapa, conseguir ali farmar um pouco mais tranquilo e crescer no jogo, depois de 2 itens você já tá dando muito mais dano e começando a brincadeira, e o Li Bei no late game é absurdo, tá? O bom é que agora com essas mudanças você consegue destacar a passiva dele muito mais fácil e você consegue basicamente deletar o ADC sem se expor muito. Você vai lá, estaca a passiva, pula nele, causa todo o dano, finaliza com a ultimate e volta lá atrás, e você pode fazer isso várias vezes nos magos, nos atiradores. É um herói que tem uma mecânica sim, mais avançada, não é tão simples de jogar, não é um herói que você começa a jogar e já tá jogando bem, mas se você quiser masterizar ele e aos pouquinhos ir colocando na sua ranqueada e com o passar do tempo você se sentir mais confortável de jogar com ele mais vezes, pode fazer isso, porque o Li Bei tá muito forte. Esse é o melhor momento, tá? O Li Bei nunca teve tão forte quanto agora no nosso servidor. No top 3, Butterfly, que tá com só 49% de win rate, mas esse número não reflete tanto o quanto ela tá nas ranqueadas. Ela chegou no nosso servidor, já tava com 55%, era um dos heróis mais quebrados, passou praticamente um patch inteiro ali sem ser nerfada e, cara, todo mundo tava carregando e subindo de elo com Butterfly. Até quem não jogava selva pegava ela e ganhava jogos, tá? Tem um outro herói que tá desse jeito, a gente vai falar mais, daqui a pouquinho a gente vai falar dele. Mas depois da última atualização, a Butterfly foi nerfada, ficou mais fraco do que era antes, mas ainda assim, ela é muito boa e muito fácil de jogar, tá? Uma heroína que no AoV todo mundo já conhecia por ser muito quebrada, chegou aqui no Rock muito quebrada, hoje ela só é forte, não é quebrada, tá? Tem como você jogar contra ela, tem outras escolhas melhores também, porém ela é uma escolha muito forte, muito boa para você que tá começando na selva e que é um herói consistente para subir de elo e que continua muito forte, tá? Então top 3 aqui com Butterfly tá mais do que pago. Na segunda posição aparece o Pei, o famoso Guard Tigre, e esse aqui, guys, eu vou, ó, presta atenção no que eu vou falar sobre ele, tá? 51% de taxa de vitória no nosso servidor atualmente. É um herói que no início era muito criticado, porque de fato ele só aparecia na mão de chinês. Você via muito chinês jogando com ele amassando, e quando via um BR jogar, cara, ninguém conseguia fazer nada e o herói virava um meme absoluto. Mas ele também recebeu buffs e buffs, e hoje em dia ele tá muito viável e é uma escolha forte em todos os elos, tá? Elos mais baixos, elos mais altos. No high elo, às vezes ele é até banido, porque é uma escolha muito, mas muito boa para botar pressão no jogo. É um herói que tem um early game bem legal, ele consegue pressionar bastante, roubar buffs, sair, movimentar bastante pelo mapa, causar muitos ganks nas rotas. Se você souber jogar, se você souber se posicionar bem pelo mapa, faz o clear muito rápido da jungle também e começa a impactar desde cedo. O único problema dele é que ele não pode ficar muito atrás, é um herói que se você morre muito cedo, vai fazer umas plays e aí dá errado, você morre, volta, vai farmar, seus campos foram roubados, aí você tenta dar um gank em outra rota, morre de novo, esquece, o Pei vai ficar completamente abandonado e você não vai conseguir fazer mais nada, porque é um herói que depende de construir uma vantagem, né? Ele é aquele herói para você ir escalando durante o game, no mínimo o seu jogo tem que estar equilibrado. Se o seu jogo estiver muito ruim, se você estiver apanhando muito, aí não vai ter o que fazer, esse Guard Tigre aí vai ficar inútil.
Agora, se você tiver conseguido colocar um equilíbrio ou uma vantagem, acabou, tá? Você vai amassar o time adversário e é muito difícil lidar com Garra de Tigre Fidado, um dos heróis mais fortes que a gente tem na nossa atualização atualmente. Vale muito a pena você primeiro treinar com ele e depois aplicar nas tuas rankeds. No primeiro lugar aparece ele, o soberano desse patch, Lan, principalmente com a build tanque, 54% de taxa de vitória, o boneco que tá quebrado e vai ser nerfado em breve. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, já te digo aí que o Lan vai ter sido nerfado, porque não é possível ele ficar tanto tempo tão forte do jeito que tá. É um dos maiores win rates do jogo. Ele é o que era a Butterfly há um tempo atrás, que foi muito nerfada, quer dizer, que foi um pouco nerfada. E o Lan também vai ser nerfado com essa build, porque tá muito imoral. O boneco simplesmente é fácil de jogar, funciona em todos os elos, faz 1v9. Nos elos mais altos, ele não passa um jogo, você sempre tem que banir ele, se você estiver no lado vermelho. Se você estiver no lado azul e ele passou, você tem que pegar de first pick, porque até quem não joga jungle consegue jogar com ele e impactar o jogo. Eu não jogo jungle, não jogo de Lan, mas até mesmo quando eu pego o boneco, consigo fazer um estragozinho ali, só porque o boneco tá muito forte. E de fato, guys, um heróizinho que no momento vale muito a pena. Depois que ele for nerfado, ainda vai continuar valendo, porque o Lan sempre foi uma escolha boa no nosso servidor, a não ser que eles nerfem de uma forma absurda. Mas eu acho que isso não vai acontecer, então ainda assim no futuro você vai continuar podendo pegar o Lan numa boa. Só acho que ele não vai ficar mais no top 1, mas agora, com certeza, ele é o nosso top 1 disparado. Ó, só vou deixar duas menções honrosas aqui pra Jing e pra Luna, que são dois heróis extremamente fortes, principalmente a Jing. Se você souber jogar com esses dois heróis no nível muito alto, nível que a gente tem vários pro players, jogadores do high elo no nosso servidor, você vai carregar vários jogos solos e elas conseguiriam aqui aparecer no top 1, no top 2 tranquilamente, porém são heróis que dependem muito, mas muito da mecânica, tá? Então não adianta eu colocar nesse top aqui do momento, porque não são heróis que por si só são muito fortes, né? Eles realmente dependem do jogador ser muito bom. Se o jogador for mediano, esse boneco já não entra nem no top 5. Então ele é são heróis muito dependentes disso, por isso que eu não coloquei, mas vale essa menção aqui no final do vídeo, que são, Jing e Luna, é assim, é absurdo. Se você vira bom jogador com esses dois, você vai carregar em qualquer elo, em qualquer lobby, porque os bonecos são muito quebrados. E eu também não falei do Musashi, porque o Musashi entraria como um guerreiro, tá? Ele não é um assassino. Poderia estar nessa lista dos selvas mais fortes, mas como aqui a gente tá falando dos assassinos mais fortes, Musashi não é um assassino, ele é um guerreiro, então não se encaixa nessa lista. Mas vale a pena a menção pra ele também. Então, guys, mas é isso, eu quero saber a sua opinião nos comentários, principalmente você que chegou no final do vídeo. Indica outros heróis pra galera que você acha que deveria estar nesse top 5 também. Só nos comentários esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, eu espero te ver em um próximo vídeo.